Bem, finalmente chegou a hora de olharmos especificamente para a estrutura das paredes do estômago. Nós vamos usar esta micrografia nos próximos minutos, que foi retirada do corpo do estômago. Nós podemos ver as diferentes camadas neste corte coradas com HE, como eu mencionei antes. Vamos dar uma olhada mais de perto em cada uma delas. Bem, a serosa é a camada mais externa do estômago e às vezes também é chamada de adventícia. Ela é formada por um epitélio simples escamoso na superfície, conhecida como mesotélio, e uma camada interna de tecido conjuntivo que se conecta com a camada muscular abaixo. A palavra serosa se refere a uma estrutura que produz soro, e, digna de seu nome, as células epiteliais da camada serosa produzem um fluido lubrificante que permite que o estômago se mova e se distenda suavemente no abdômen. É interessante notar nesta imagem que nós também conseguimos ver uma grande artéria aqui. Nós sabemos que isto é uma artéria, pois ela tem uma parede muscular espessa e aqui também encontramos algumas hemácias visíveis. Se você for estudar o suprimento sanguíneo do estômago, você saberá que este provavelmente é um ramo de alguma das artérias gástricas ou gastromental, que suprem o estômago com sangue arterial. Agora nós vamos continuar com a nossa próxima camada da parede do estômago, que é a muscular externa. Esta é a camada muscular primária do estômago, que controla o movimento da massa contida dentro do órgão. Como eu mencionei antes, normalmente existem duas camadas musculares dentro da muscular externa, uma longitudinal externa e uma circular interna. Entretanto, o estômago é a única exceção e possui uma terceira camada muscular oblíqua adicional. É importante notarmos que todas as três camadas não são encontradas uniformemente ao longo da parede do estômago, o que significa que sua presença histológica vai depender de onde o corte foi feito. Bem, olhando de novo para o nosso corte histológico, agora nós estamos vendo a camada longitudinal externa e, como você pode ver na ilustração, estas fibras correm de superior para inferior ao longo do comprimento do estômago. Histologicamente, as células musculares se tingem de rosa, pois elas são acidófilas. Nós podemos vê-las aqui e observe que seus núcleos celulares são basófilos, por isso eles são mais arroxeados. É importante notar que a camada muscular longitudinal está ausente nas paredes anterior e posterior do estômago. Então, tenha isso em mente ao se deparar com um corte feito em alguma dessas regiões. A seguir, temos a camada circular média. As fibras musculares desta camada atravessam ou correm ao longo do estômago, e se nós olharmos mais de perto para a nossa micrografia, nós podemos ver que as fibras estão orientadas em uma direção bem diferente daquelas longitudinais. Observe que esta camada é mal desenvolvida na cárdia do estômago. E, finalmente, nós chegamos até a camada mais interna, a oblíqua. Esta é uma camada incompleta de fibras musculares que correm formando um ângulo com as duas camadas prévias. Como eu mencionei previamente, esta camada muscular é exclusiva do estômago, já que você não a encontrará no resto do trato gastrointestinal. Ela é uma destas variações funcionais que conversamos anteriormente. As fibras oblíquas estão mais concentradas na cárdia e se estendem tanto na parede anterior quanto na posterior do estômago. Agora nós sabemos que o estômago é envolvido tanto na digestão mecânica como na química, de forma que esta robusta camada muscular ajuda a garantir uma mistura bem feita da comida ingerida com o suco gástrico. Ela também ajuda a prevenir uma hiperdistensão do estômago. As camadas da muscular externa são inervadas por feixes nervosos que formam um plexo mioentérico, também conhecido como plexo de Auerbach. Ele contém tanto fibras parasimpáticas do nervo vago, como fibras simpáticas que se originam do plexo celíaco. Nós podemos ver dois destes feixes nervosos neste corte entre as camadas musculares. Vamos parar por um momento e falar sobre o sistema nervoso autônomo, pois eu sei que sempre tenho dificuldade em lembrar as diferenças entre as funções simpáticas e parasimpáticas. Lembre-se, o sistema nervoso simpático e o parasimpático são divisões do sistema nervoso autônomo que regula o ambiente interno do corpo ao controlar suas funções.
Ele age principalmente em um nível subconsciente, o que faz sentido, já que, obviamente, nós não temos controle consciente do que acontece no nosso estômago. A divisão simpática é responsável pela nossa resposta ao estresse, também chamada de luta ou fuga. Então, ela lentifica ou inibe o processo digestivo, pois digerir nosso almoço não é uma grande prioridade quando, por exemplo, você está sendo caçado em uma fazenda por uma vaca louca. A divisão parasimpática faz o oposto. Ela suprarregula a digestão da comida durante o que é chamado de resposta, descansa e digere. Quando estamos relaxados, nosso corpo gasta tempo digerindo a comida e guardando energia para nossa próxima queima. Agora vamos seguir na nossa jornada através da parede do estômago, onde a próxima estrutura que vamos conhecer é a submucosa. Esta é uma camada composta primariamente de tecido conjuntivo, profundamente a camada muscular primária do estômago. Ela é o abrigo dos menores ramos de vasos e nervos que suprem a parede do estômago. Esta é a segunda estrutura de tecido conjuntivo que nós vimos, mas espere um minuto. O que exatamente é tecido conjuntivo? Bem, tecido conjuntivo pode ser várias coisas, desde sangue até tendões e ligamentos, mas no estômago estamos falando sobre o que é conhecido como tecido conjuntivo propriamente dito, que é formado principalmente por fibras de colágeno. Estas fibras dão ao estômago estrutura e força, mas também flexibilidade e proteção, permitindo que ele seja durável, mas também flexível e móvel. Na submucosa, os vasos sanguíneos estão amplamente distribuídos na matriz de tecido conjuntivo, como você pode ver aqui, por exemplo, esta veia submucosa. Os vasos sanguíneos encontrados na submucosa suprem os tecidos vizinhos com sangue oxigenado através das arteríolas e drenam o sangue desoxigenado através das vênulas. Eles são numerosos no estômago para garantir que o órgão tenha suprimento sanguíneo suficiente para realizar suas funções digestivas. Existem também vários vasos linfáticos na submucosa, que drenam os metabólitos celulares, debris, proteínas e o excesso de fluido intersticial, formando a linfa do estômago. Eles drenam nos linfonodos, que estão localizados ao redor dos principais vasos das curvaturas maior e menor e região posterior do estômago. Mas, se você quiser saber mais sobre isto, por que não dá uma olhada na nossa videoaula sobre os linfáticos do estômago e do fígado, para aprender tudo sobre eles? Finalmente, as fibras nervosas autônomas e células ganglionares também são encontradas espalhadas nesta camada para formar o plexo submucoso, também conhecido como plexo nervoso de Meissner. Um plexo é um feixe de fibras nervosas intersticiais e, neste caso, são nervos parasimpáticos. Estes nervos aumentam a atividade dos tecidos do estômago, em particular as secreções glandulares e os movimentos da superfície luminal do órgão. Agora, vamos seguir para a mucosa gástrica, que é a camada mais interna da parede do estômago e a mais próxima do lúmen. Ela é certamente a mais complexa das camadas do estômago e é formada por três partes: a muscular da mucosa, a lâmina própria e a camada epitelial. Vamos olhar cada uma delas para compreendê-las melhor. Então, vamos começar olhando para a muscular da mucosa, que é encontrada imediatamente adjacente à borda submucosa. Ela é formada por duas finas camadas de músculo liso, uma circular interna e uma camada longitudinal externa, mas pode ser difícil diferenciar uma estrutura de outra no corte. A muscular da mucosa possui fibras finas de musculatura lisa que se estendem até a lâmina própria, facilitando o fluxo de secreções das glândulas gástricas. A muscular da mucosa é inervada pelo plexo nervoso submucoso que nós vimos antes. Agora vamos dar uma olhada na lâmina própria. Esta é uma camada um pouco irregular e fina de tecido conjuntivo, composta principalmente de fibras reticulares que se dispõem abaixo do epitélio, fornecendo a ele nutrientes e suporte. Ela é rica em células imunes e é importante na resposta inflamatória do estômago e do trato gastrointestinal. Nós podemos ver aqui que a lâmina própria é um pouco irregular no corte e segue os contornos do epitélio sobrejacente. Ela também se cora menos do que o epitélio,
pois ela não é tão densamente ocupada por células. Se você achou este breve vídeo de anatomia ou fisiologia útil, você irá gostar ainda mais das nossas videoaulas. Clique no botão e você irá entender o que eu quero dizer. Nós temos centenas de vídeos disponíveis para nossos membros Premium, sem falar nos testes divertidos, artigos completos e nosso Atlas, que irão consolidar seus conhecimentos. Clique no botão no meio da tela para assistir o vídeo completo e dominar a anatomia e a fisiologia.